Alô, galera. Esse programa é continuação direta do anterior. O anterior era sobre vida e obra da autora Anne Rice e esse aqui é sobre suas adaptações. Falou? Se você não ouviu o anterior, ouça e emenda nesse aqui que é a continuação direta da conversa. Tanto que não vai ter apresentação nem nada, foi tudo no anterior. Mas se você quiser ouvir só esse aqui, tudo bem. A gente vai falar sobre as adaptações da obra de Anne Rice até antes do seriado. Esse podcast foi gravado antes do seriado da entrevista com o Vampiro estrear. Abraço. É bom, eu acho que é bom falar das outras adaptações, Olha, né, eu que fui muito tiveram ansiosa. antes. É uma boa. Assim, foram 2 adaptações, né? Assim, se contar com o quadrinho, são 3 adaptações, né? Se contar com o mangá, são 4. Existe um mangá também Tem de mangá. entrevista com o vampiro. Então, É assim, mangá. agora falando de adaptações audiovisuais, tem 2 filmes, né? Tem o filme de Entrevista com o Vampiro, que a gente já mencionou algumas vezes aqui. Que é um filme que ele é bem fiel até ao livro. Saiu em 94, né? Ele saiu. O livro é de 76, o filme de 94. Demorou ainda para ter uma adaptação. Mas é uma adaptação muito boa. O filme, hoje em dia, ele é amável. Mas na época que saiu, fizeram muita chacota com o filme. Eu lembro que. Não, eu não lembro não, porque eu era criança, mas pesquisando, eles. Indicados, eu acho que é o Framboesa de Ouro, que é filme ruim, como que é? Se eu não me engano, eles foram indicados ao Pois é, Framboesa de Ouro. hoje ele é um filme aclamado, assim, E quando hoje, vão falar de bons hoje é filmes um de filme vampiro, muito sempre bom. colocam entrevista com o vampiro no meio. E apesar de não ser um filme 100% ali fiel, ou não, nada dá para ser fiel, mas ele é bem aceito entre os fãs. Tira uma coisinha ou outra, mas ele é maravilhoso. Figurino, maquiagem. Gente, eles maquiavam os atores de cabeça para baixo, que era para a veia do rosto ficar bem saliente, e eles passarem a maquiagem por cima, fazer uma coisa bem vampiresca. As próteses que eles usavam na boca eram muito perfeitas. Eu acho que os detalhes ali de caracterização, tudo tá muito, E as muito atuações dá também estão gosto muito de você boas, ver. né? Principalmente a da Kristen Dunst, que faz a Cláudia. Acho que é a melhor atuação do filme, é a da menina. Ainda mais quando você lembra que ela era uma criança. Uma criança. E polêmica desse filme. Primeiro beijo dela foi com Brad Pitt naquele filme. Pois Vai é, né? hoje Tem se rola fazer isso. o beijinho da Cláudia com o Louis. Que, veja bem, era mais aceito, né? 94 era mais aceito que rolasse um beijo entre uma criança e um homem adulto do que entre 2 homens. Você não. Pois é, É para você não você vê ver a na hipocrisia. história como era o relacionamento afetivo de Lu e Lestat, mas você vê a criança se apaixonando pelo assim, a personagem não é criança, né? Mas foi aceito que a atriz criança desse um beijo no ator adulto. Então, assim, a gente vê como as pessoas E ali, banalizam certas coisas, né? quando você assiste o filme, ali na atuação, tu vê uma tensão sexual absurda entre eles. E assim, pai e filha, é uma criança. Tá bem escancarado. E tá tudo bem, ninguém liga. Mas naquela cena do Bandeiras
com Brad Pitt, que quase rola um beijo ali, fica todo mundo, nossa, que estranho, que errado isso. Então, As o Antônio pessoas, Bandeiras, ele é um sei sex lá, symbol, né, a então ele não hipocrisia. deixa de ser sensual nesse filme, ele é extremamente sensual, mas o que causou estranhamento não era ele ser sensual, que era o que ele era em todos os filmes, era ele estar sensualizando para outro homem. Isso aí foi o que chocou Não na gerou época, mas choque. a questão da criança, não, tava tudo bem. Não, nenhum. Mas voltando, foi uma adaptação muito boa, é um filme muito. Ele é bem próximo ao que a gente vê no Ah, livro. tirando o Armand, que a caracterização e a escolha do ator não se parece com o personagem do livro, mas a atuação dele é excelente. Tanto a Cláudia, mesmo ela sendo mais velha, quanto o Lestat, eles são muito parecidos. Né? Acho que a única coisa que não tem muito a ver é o fato do Tom Cruise ser baixinho, né? Mas aí tentaram ao máximo não fazer ele parecer tão baixinho no filme. Ele usou salto. Usou Tinha até uns takes de baixo salto, para cima para ele parecer curiosidades, alto. ele usou um salto para aparecer. Eu acho que ele tem 1,70 de altura, o Brad Pitt tem o quê? E o 1,80 Lestat e tem quase pouco. 2 metros de altura, 1,80, né, eu no acho. livro. Ele é Ele bem usava alto. uma plataforma, ele tem acho que 1,80 no livro. Ele usava uma plataforma horrorosa para ficar do tamanho do Brad Pitt. Mas tudo bem. O, o Tom Cruise ele tá muito É o sensual melhor ali. trabalho do Para Tom mim é o Cruise, porque ele trabalho é que um ele ator estava que tem um jeito meio caricato e o mais personagem assim, que ele fez é caricato. Então ele podia exagerar o máximo que ele pudesse ali. de verdade. A primeira vez que eu vi esse filme, eu era criança, eu bati o olho ali no Lestat e eu não sabia que era o Tom Cruise. Eu vi o nome, A mas eu não conseguia caracterização enxergar o tá Tom Cruise, fantástica. não. Eu achei que tava demais. E não só a dele, eu acho que de todo mundo ali. O filme é de 94. Tu vê, cara, não parece um Quando a filme gente de vai ver 94. Uhum. Quando a gente O, vai ver o segundo os filme, né, efeitos, é interessante porque também é um filme da Warner, não trocou de, de empresa, né, de produtora. Quando a gente vai ver o Rainha dos Condenados, que saiu 10 anos depois, acho que é de 2004, 2002, né? Saiu em 2002, A Rainha dos eu acho Condenados, e que os efeitos especiais são muito inferiores, são muito ruins. Eu acho que são porque na horríveis. época estava muito no auge do vamos fazer computação gráfica, e aí meteram um CGI muito feio. A cena que a caixa sai de dentro do fogo é uma coisa horrorosa. A caixa se desmanchando no final do filme também é um negócio. E a maquiagem é muito feinha, porque se você comparar Horrível. tipo, é só a maquiagem de gente. É a maquiagem de roqueiro. Os vampiros estão com maquiagem de roqueiro. Tipo, é pó branco na cara, sem muita cor, tá ligado? Um lapisinho de olho. Porque o vampiro ali no Entrevista com o Vampiro, eles tinham um ar cadavérico, né? E a Rainha dos Condenados não parecia que era gente morta. Parecia que era só um monte de roqueiro. Era só Era só um gótico. monte de gótico. Eles Hum. investiram demais nas músicas e esqueceram de todo o resto. Você pega a Rainha dos Condenados, a trilha Porque o que é que estava sonora, aquilo ali é rolando naquela época? New maravilhoso. Metal, né? Então pegaram tudo de Aquilo bom ali que é tinha no New Metal e enfiaram naquele filme. Chamaram o Jonathan Davis, né, o vocalista do Korn, para ser o diretor da trilha sonora do filme. Ele escreveu as músicas, Aí, convidou tá os vendo? artistas do New Metal, tudo. Então, assim, em trilha sonora, Houve um investimento ali na parte gravaram musical. os clipes do Não, Lestat, não da tem banda como do negar. Lestat. Você vê que Tinha nos extras do DVD, nem passava no filme, tinha nos extras do eu DVD acho os que clipes ali. da banda do Lestat. E quem foi o diretor desse filme? Eu não sei quem foi o diretor, mas eu acho que ele pegou assim o livro e falou assim:
Ih, tem rock aqui. E é isso, Já sei, vou fazer uma história de vampiro roqueiro. Acabou. E aí ele fechou o livro e pronto. Então, Fez a história da cabeça dele. Mudaram algumas coisas muito Eu esperava essenciais. muita coisa desse Tem coisa que deixaram, né? Tipo, a história de existir um pai e uma mãe, de Marius tomar conta deles e tal, né? Que é a Caixa e Enkidu. Mas a história do Lestat, de como ele se tornou o vampiro Lestat, é total outra história. Não tem nada a ver com nada que acontece no livro. Olha, o diretor se chama Michael Heimer, tô vendo aqui, e ele dirigiu o filme Perfume, de 2001, outra adaptação literária, que é perfeita. Para minha experiência de ler o livro Perfume e assistir o filme, é a mesma, é perfeita. E que também é uma história de época. Talvez seja por isso que chamaram ele para dirigir A Rainha dos Condenados, por ele ter feito outra adaptação de época que é maravilhosa, que é Perfume. Só que virou o que virou, totalmente diferente de Perfume e A Rainha dos Condenados. Talvez seja a pressão da Warner para ele fazer uma parada que se aproximasse mais do público jovem da época, né? É tipo, vamos fazer uma história de um roqueiro? Vamos colocar, então, o rock que está sendo consumido agora. O que é que está no momento? É new metal. Vamos fazer uma história de new metal. E esqueceram que era uma adaptação literária. Que precisavam agradar o público leitor também. Porque o diretor já tinha provado que sabia fazer adaptação literária, né? Com Perfume e tudo. Mas assim, apesar de ser um filme completamente diferente da história, tem umas cenas ali que são bem bonitas de você ver, assim, fora de um contexto. Cena que ele acorda a caixa, ele tá tocando violino. Vamos falar um pouquinho do ator também. Eu gosto dele. Stuart eu gosto. Ele não. Stuart. O ator alguma faz coisa? o chat no segundo filme. Enfim, eu gosto dele. Você vê assim, quando ele olha começa a tocar a caixa o violino para acordar você. a caixa, ali tem todo um trabalho. Ele olha para. Gente, a forma que ele olha para ela, eu acho que ele estava determinado. Ele queria apresentar uma coisa boa. E essa cena Mas a existe culpa não no foi livro, dele, né? Essa é do uma cena que, roteiro ser para bem mim, ficou bem fraco. adaptada. No livro é muito mais forte, mas ficou até bem adaptada a cena dele tocando violino para a caixa e a caixa acordando e tal. A caixa também muito bem interpretada pela cantora Alaia, né? Alaia. Então, velho. Faleceu em seguida. Ela faleceu em seguida, acho que o filme foi lançado já póstumo. A Laia, ela tem uma atuação fantástica, assim, você vê que tem muita coisa no filme que se salva, e que se salvaria se tivesse um melhor roteiro. A Caixa, ela apresenta, tipo, a coisa dela ser poderosa, apresenta sensualidade, mas aí, tipo, o plot da Rainha dos Condenados, do livro, não tem no filme. Que é a Caixa desejando morte a todos os homens. A Caixa odeia homens. Não tem isso no filme. E assim, no filme, ela não tem um propósito, ela não tem um plano, ela simplesmente está matando todo mundo. Mas no livro, ela tem um propósito. Ela acredita que o mundo está acabando. Por quê? Porque tem guerra, porque o homem é violento, ele não sabe administrar a terra. Então ela fala que ela vai exterminar boa parte dos homens, vai deixar o suficiente para procriação, porque o mundo vai ser melhor se ele for governado apenas por mulheres. Se as mulheres estiverem no poder, não vai ter fome, não vai ter guerra, não vai ter nada disso. Então, assim, ela tem um plano na história. Eu achei muito errado eu concordar com ela. Eu tava olhando e pensei, gente, mas não é que essa mulher Você tá concorda com ela? Ela tá gerando caos, matando todo mundo, tá gerando mais violência? Tá, mas você concorda com o propósito dela. Eu concordei 2 vezes assim com coisas absurdas. E a primeira foi com ela, com a Caixa. A segunda vez foi com Thanos.
Eu Tem concordo muito com o também Magneto também. Ai, É aí, verdade. assim, É. o filme perde muito de Poxa, não ter isso. Eu acho que também ficaram com medo, tipo, eita, vamos trazer a questão feminista, não, pelo amor de Deus. A gente vai perder, a gente vai ter hater se a gente abordar feminismo aqui. Vamos transformar vamos transformar esse eu acho vampiro que eles nem pansexual num pensaram cara nisso. heterotop. Vamos transformar essa vampira super poderosa e feminista em uma caçadora de macho, porque ela acorda com a voz de Lestat e diz: vou casar com esse homem. Né? É basicamente isso no filme. E vamos focar na música que a molecada gosta. Então, assim, o filme ele acabou ficando pobre em roteiro por conta disso. E pra você ver, tinha muito potencial pra ficar uma coisa boa, porque tinha um diretor bom, um elenco bom, trilha sonora boa, cagou no roteiro, no CGI. Olha, tinha tanta coisa que eu queria ver nesse filme e que eu não vi. Ali era para contar a história da Caixa, como que ela foi transformada, a vida dela no Egito. E nesse contexto, a gente conhece duas personagens. São irmãs, são as gêmeas ruivas, e elas ali têm um. Se não Como é que eu existissem as posso dizer? gêmeas, não existia Esse tipo de. vampiro. Como é que eu posso dizer? Tem uma responsabilidade ali. Tinha, Omitiram fizeram a uma existência gêmea, de a outra outra gêmea, né? não. Só colocaram a Margaret no filme. E a Margaret do filme, ela é E bem era ok, importante ter, né? Ela ter as não, duas ali. não é. Na verdade, no filme fala assim: Nada ah, de Margaret foi a grandioso primeira ali. vampira que a Caixa transformou. Só que se você for ler o livro, se não existisse a Margaret e a Macari, né, que é a irmã dela, não existiria nem vampiro para começo de conversa. Né? Não, não conta nada da história delas. Assim, eu acho que muita gente já assistiu A Rainha dos Condenados, então não é spoiler o que eu vou falar. No final do livro, ela morre. E aí, é, as irmãs, as gêmeas, uma come o coração e a outra come o cérebro da Caixa. E aí, a essência do vampiro que está ali dentro da caixa passa para uma delas. E aí, Eu quem acho que é. recebeu acho que foi o coração, certo? Acho que foi o coração. Acaba virando a mãe dos vampiros. E você anula completamente a história Então, quando porque você deixa só isso uma é o irmã. Tem fechamento uma do ciclo, história né? ali, não dá para Porque no você. início da história da Rainha dos Condenados, conta de Maharet e Mekari vivendo no Egito pré-faraônico e elas estão fazendo esse ritual com a mãe humana delas, que morreu. Elas estão fazendo esse ritual de comer o coração e comer o cérebro quando elas são aprisionadas por a caixa. A Caixa manda prender porque elas estão realizando um ritual que não deve. é, que se tornou ilegal, né, nesse novo governo do Egito. Então, quando E, e começa nesse detalhe, momento delas é, fazendo esse ritual e elas fazem esse mesmo ritual com a Caixa, fecha um ciclo. Isso é muito bonito e não tem no filme. não, e outra coisa, a Caixa, ela só é vampira Uhum. por causa das irmãs. Elas eram amigas do espírito. O espírito que Sim. entrou na caixa era amigo das gêmeas. O espírito protegia elas. E aí, como a caixa machucou essa família, o espírito quis se vingar. E a vingança dele foi entrando na caixa. E não tem isso no filme, você não vê. Você Não não vê sei o como é que a Louis gente no vai colocar isso no filme, podcast, porque que era a uma gente tá coisa que dando um eu monte de queria spoiler. muito. Vai ter É, que cortar. mas enfim, então já tiveram essas duas adaptações, uma que hoje em dia é muito aclamada, outra que hoje em dia é muito odiada, porque foi, né? Tem muito problema com a A aparência dos aparência dos personagens. personagens, né?
A Pandora era para ser linda, maravilhosa, e você pega uma atriz que ela é bonita, mas você faz uma maquiagem horrível, você põe um figurino horrível, que não valoriza em nada. Ah, o Armand, que você pensou assim, mas Bandeiras estava ruim, a aparência, né? Maravilhosa. A aparência do Bandeiras estava ruim. Mano, você pega um cara Ele pior, parece uma senhorinha, o Armando que da Rainha parece dos uma Condenados. senhorinha. Detalhe que a gente sabe que aqueles Parece uma vampiros que senhorinha. aparecem são Armand, Cayman, Mael e Pandora, né? Os vampiros antigos que aparecem. A gente sabe sobre isso porque a gente leu, porque também não é falado os nomes daqueles vampiros. Só a galera que tá ali. É só os vampiros antigos que estão ali. Nos extras do filme, né, que foram cortados, ainda é Que falado são quem é feios. quem. Ainda tem algumas cenas dos vampiros antigos conversando entre si, você saca quem eles são. Mas eu só sei que aquela vampira é a Pandora, que aquele é o Armand por conta disso, porque eu já li e vi os extras. Quem vai assistir o filme, eles passam total despercebidos, porque até as cenas deles foram cortadas. E assim, sabe quando você pensa que não dá para piorar? Sempre dá para piorar. Sempre dá. Eu aprendi isso com a Rainha dos Condenados. Meu sonho era ver uma que nem o do livro. E aí você Pra conseguiu mim, a coisa piorar, né, mais Rainha dos imperdoável Condenados. é o É Marius Calvo. triste. Porque o Marius, ele tem o cabelão comprido igual o Lestat, né? E no filme ele Verdade. é calvo. É a coisa mais imperdoável daquele filme. E eu não sei se vocês lembram desse ator, eu acho que é Vincent É, e Pérez. uma das Ele continuações, né, do Corvo, fez ele o fez o Corvo. Corvo. Sim, Isso, ele fez. Ele tinha cabelão. Podia botar uma a gente peruca vê a nele, pelo caracterização dele menos. em O Corvo, ele tá Mas mais não. vampiro do que E no livro, em Rainha dos Condenados. e ele tá feio. E é importante a gente falar que os vampiros da Anne Rice, eles são sensuais, eles são lindos. Tem até uma passagem que fala: será que ninguém feio recebeu a imortalidade? Porque todos eles são muito bonitos. E você não vê beleza nenhuma. O único ali que tinha uma aparência bonita no filme eram os principais, assim, era E a Jesse caixa. e o Lestat, acabou. Porque assim, nos livros A fala, caixa, né, que quando verdade. eles vão Ela escolher para quem eles vão maravilhosa. passar o dom, eles só escolhem pessoas que eles acham muito bonitas, né? E antes de eu não lembro, eu acho que é na Fazenda Blackwood Bonitas. que eles explicam isso, né, que antes de transformar, eles fazem a pessoa tomar um banho e depilam a pessoa, corta cabelo, faz todo um ritual de beleza na pessoa. Corta a A unha, pessoa tira passa por pelinho um do ritual, rosto. porque do jeito que Tem ela todo tiver um transformada, ela vai ficar para o resto cuidado. da vida, né. Então, eles fazem um ritual de embelezamento na pessoa antes de transformar. E aí, você colocar atores mal caracterizados num negócio desse, em que todo mundo tem que ser extremamente lindo, né. E fora assim, tem vampiro de tudo quanto é origem e nacionalidade nos livros, né? Então, os filmes, eles tinham que ter essa representatividade também, né? De escolher atores que são das origens certas, entre aspas, porque não tem certo e errado que é ficção, né? Mas, assim, ter esse Marius, ele era dos povos pré-românicos, que ele tivesse uma aparência mais desse povo, enfim, já que quiseram retratar isso, porque na adaptação também pode se mudar a origem do personagem, né? Mas Ou mesmo se for mudar, mas que faça uma coisa bem feita. Por exemplo, o Antônio Bandeiras, né? Mudaram e ficou uma coisa bem feita. porque assim, no filme não menciona o fato do Armand ser Isso. russo, então não faz diferença no filme a aparência que ele tem. É um bom personagem, um bom ator. É.
Agora se mandassem não esse menino que veio diretamente da Rússia e aparecesse o Antônio Bandeiras, aí ia ficar feio pro filme. Mas como não é mencionado, aí tudo bem. Eu acho que a Rainha dos Condenados, ela acertou em uma coisa. A caixa do livro, ela é branca. Ela é branca. E aí tu pega o filme e vem a caixa negra, que faz muito sentido, porque ela é do Egito. Ela não tem a pele clara. E eu acho que essa foi uma sacada muito boa de quem fez mas o filme. Uma das poucas coisas. Para fechar, vamos falar sobre o que esperar da adaptação que vem agora, né? Que é a série, que já tem algumas mudanças, inclusive nesse sentido de mudar a aparência dos personagens, idade, origem, a época em que a história se passa. Mas a história da produção da série já é meio conturbada, porque os direitos da adaptação das Crônicas Vampirescas eram da Warner, né, que fez A Rainha dos Condenados e Entrevista com o Vampiro. Em 2014, a Universal. A Universal, é verdade. Em 2014, a Universal comprou pra fazer remake de filme, só que aí não fez. Em 2016 venceu o contrato, e aí a Anne Rice junto com o filho dela, né, começaram a produzir a série. Mas aí começaram a produzir em 2016 e ia ser pela Paramount, só que aí foi rolando problemas, aí mudou pra Hulu. Acho que em 2018 foi anunciado que ia sair pela Hulu. E aí depois mudou e em 2020 foi anunciado que ia sair pela AMC. AMC, que é a atual, né? Que é a que finalmente tá fazendo o negócio. Finalmente tá fazendo. Na verdade, ela não saiu, ela saiu da Paramount pra AMC, porque ela ia ser produzida pela Paramount e exibida pela Hulu. A questão da Universal é que a Universal entrou numa parada de que ia repaginar todos os filmes clássicos de monstro, né? Tanto é que saiu o filme novo de Frankenstein, umas paradas assim. O Monstro-Verso da Universal saiu A Múmia com o Tom Cruise, que ninguém gostou, e saiu O Homem Invisível, que todo mundo gostou, que é um filme muito bom, só que aí esqueceram esse negócio do universo de monstros e O Homem Invisível foi vendido como um filme só isoladamente, mas quando saiu A Múmia ainda ia ser vendido dessa forma. Eles estavam nessa viagem de querer fazer um universo compartilhado dos monstros, e foi nessa viagem que eles compraram os direitos das Crônicas Vampirescas. Eita, então quer dizer que Lestat ia ser o vampiro do Monstro-Verso da Universal? Da Universal, sim. Puta que pariu. Seria, só que deu errado. A Universal Ainda bem que deu errado. Não fez a tempo, perdeu os direitos. E cancelou o Monstro-Verso. Cancelou o Monstro-Verso. Deu tudo errado na Universal. Pelo menos só saiu O Homem Invisível, que é um bom filme. Eu não assisti, eu não sei. Eu não vi A Múmia, mas dizem que é ruim, mas O Homem Invisível é um bom filme de terror. Enfim. Eu também não. Mas enfim, A Múmia, aí agora vai sair em outubro pela AMC. Vai sair algum streaming no Brasil? Não foi anunciado ainda. Então a gente vai ter que usar de meios pouco ortodoxos para assistir a série. Assim, coisas da AMC passavam no canal da Fox, e aí por conta disso, né, ter essa liga no Brasil, né, por ter essa ligação podia sair, sei lá, no Star Plus. Poderia. Mas aí não foi anunciado nada também, não se sabe. Porque tem coisa da AMC também que é exibida pela Netflix no Brasil, então não sei. Vamos aguardar. Quando sair a gente grava outro programa. Da adaptação. Quando sair, a gente pode, saindo da temporada, a gente fazer uma análise para ver o que a gente achou. Porque, assim, prometem, apesar de já ter saído várias notícias sobre as coisas que vão ser adaptadas, prometem ser bastante fiéis ao centro, assim, da história do livro, né? Mas aí, o que é que vai ter de diferente? Então, eles mudaram a ambientação da série. Acho que ela vai se passar nos anos... Não, ela vai se passar nos anos 20. O Lestat, ele vai transformar o Louis nos anos 20.
E Acho na que história século original tá XIX, longe de ser isso. A gente tem 18, 19 é muito século, antes. é 18, Já 19, agora estão fazendo uma série um pouco mais moderna. isso, e a gente já teve essa ideia quando começou a sair começou a sair trailer, que você via o figurino, não é, mas que figurino moderno. Ali a gente já teve uma ideia. A idade da Cláudia também, agora é uma menina de 14 anos. A profissão do Lui Ele era mudou, fazendeiro, senhor de porque antes ele escravos, era dono de escravos. Então, ele era mas o senhor de mais legal escravos e é que agora ele ele é era dono de dono de bordel. escravos na história original e agora ele é um homem negro que é dono do próprio negócio. Eu ach eu achei legal isso, eu achei muito legal. Exatamente. Mudaram a. Assim, pelo que eu vi no trailer, o, você consegue sentir o drama do Lui. Você vê ali que ele é um personagem que ele vai ser sofrido. Dá para sentir isso. Então não importa muito não importa a cor da pele dele. Se ele interpretar Sim. a essência do Louis, eu já vou ficar feliz pra caramba. E se eu não me engano, tem até um vídeo da Anne que ela fala, como é que ela, numa futura adaptação, como é que ela gostaria que os personagens dela fossem. Aí ela fala que ela não liga para a aparência do Louis. A aparência do Louis pode ser qualquer uma, mas eu quero que ele seja, que ele interprete bem, que ele tenha a essência do Louis, né? Que seja triste e tudo mais. Então, por mim tá tudo bem. Não encrenquei com isso, não. Mas muita gente encrencou, porque Mas mudaria eu acho a uma bobagem, porque assim, se profissão se dele e tudo mudaram mais. a época em que se passa a história, Ah, se fosse para colocar Lui para ser, sei lá, um ricaço nos anos de. Talvez ele não tivesse a essência de personagem que sofreu muito na vida. Nos anos 20, ele ser um homem negro dono de um bordel, você você consegue comprar a ideia de que ele passou por muita coisa e sofreu pra caramba, sabe? Então, porque o sofrimento do Louis não começa quando ele vira vampiro, ele já é um cara que tem uma vida cheia de problemas. foi com a morte do irmão dele, e aí no filme adaptaram, passou a ser a morte da esposa e da filha dele. Então, assim, teve esse tipo de adaptação na entrevista. Vai ter Então, agora acho que na série da entrevista. o importante é mostrar A que gente ele vê tinha também. essa carga triste na vida dele antes de virar vampiro e que isso fez diferença quando ele se transformou, né? Voltando um pouquinho para Cláudia, a etnia dela também mudou. E no livro ela é loura, dos olhos azuis, e agora a gente tem uma menina negra. E a etnia dela também não interfere em nada na história. O Lestat, ele tá. Eu acho que a aparência dele Eu, foi a mais pelas fiel cenas assim, que eu ao vi, assim, de livro. trailer e tal, eu achei o Lestat bem bom, assim, a aparência dele tá bem boa. Quanto a Cláudia, o importante na história dela é mostrar que ela perdeu a mãe, né? Mostrar que ela estava sozinha no mundo e perdeu a família, né? E que ela foi resgatada ali por aqueles dois homens. Acabou-se, Ai, mas não precisa ela ser loira para contar essa história, sabe? não, eu acho que ela também não vai aparecer muito. Vai aparecer no primeiro momento, para morrer e a série continuar. Acho que não vai ter muito da Cláudia. Mas teve uma coisa que me incomodou. O Daniel botaram um senhor para fazer. Então ali
tu já vê que Provavelmente. a história do Daniel não vai se Eu não desenvolver. tinha parado para pensar nisso. Ele Eu vai parar ali e ponto. Porque assim, a gente não sabe, né, o quanto que vão adaptar, porque talvez a história vá mudando muito ao longo das temporadas, né? Então, porque no livro o Daniel aparece ali como o carinha que entrevista o Louis, e depois, bem mais pra frente, é que a gente vai ver o que acontece com ele, né? Então, era importante ele ser jovem na história dos livros, mas na série não dá para saber ainda se vão desenvolver ele ou não. O que acontece com ele não dá para continuar com esse ator. É um senhor. Eu acho que eles confundiram um Do pouco ali a David. história do Daniel com a história do. Eles confundiram, porque o David ele era um Agora, senhor. é uma adaptação que Mas o eu Daniel não não, era um iria cara gostar que novo. fizessem, era que misturassem a história do David com o Daniel. Porque cada um tem uma história completamente diferente. Pelo que eu li sobre a série, tirando esses detalhes de ambientação, etnia, A Anne Rice estava cuidando reza a lenda que disso, a né? história vai ser bem fiel. E eu tô ansiosa por isso. Pessoalmente, ela e o filho. Ela não viu a obra pronta, mas ela estava ali acompanhando, que nem ela fez com entrevista. Entrevista tinha dedo dela ali. Então, acho que é muito importante isso. O dono da obra tá ali Nem sempre significa muita coisa, né? Às dizer vezes tá o bom. autor tá lá, mas não faz tanta diferença. Mas, enfim, acho que a gente falou o que tinha para falar. Vamos. O que é que tu recomenda, assim, para quem quer conhecer a obra de Anne Rice? Se alguém quiser se preparar para ver a série, qual é a tua recomendação? Se você não leu, não assistiu os filmes e tal, você vai assistir a série com o coração aberto. Quem conhece, eu acho que já vai com o pezinho atrás, porque acha que uma mudança aqui ou ali vai atrapalhar a história. Eu não concordo com isso, mas tudo bem. Assistam a série de coração aberto. Se esse for o seu primeiro contato, acredito que você vai amar. Se não for o seu primeiro contato, vai sem preconceito. Tem muita história por Bridgerton. Aquilo ali foi um sucesso, é muito diferente do livro, mas foi um sucesso. Filme, Entrevista com o Vampiro. Assista, ele A é Rainha dos maravilhoso. Condenados é legal assistir se A você Rainha for dos fã de New Condenados Metal. você pode ignorar, não recomendo. E se você quer conhecer os livros, Apenas assim, tipo, se você for fã de New Metal, assista a Rainha dos Condenados. Se for só fã de Anne Rice e não boa. gostar de New Metal, não vale. Você vai passar raiva. Vai passar raiva, de verdade. Até porque se tu pega a entrevista para assistir, foi um filme todo bem feito. E aí você vai assistir a Rainha dos Condenados, na esperança de ser uma continuação, você vai se decepcionar muito. Então, assista a entrevista, ignore a Rainha dos Condenados, assista a série nova de Coração Aberto, sem preconceitos. E se você tiver interesse em ler os livros, pega os 3 primeiros, que ali você não vai se perder. E futuramente você pode ler o restante da série. Ah, mas eu não gosto de ler. Então, tem um mangá de mangá, Entrevista não com é? o Vampiro, que nunca foi lançado no Brasil, mas se você pesquisar na internet aí, tem a galera que faz tem a galera que fez as traduções, então Você você encontra na encontra, né, tradução internet. feita por fã. E tem o quadrinho, que é a adaptação da história de Cláudia, né? É a entrevista com o vampiro pelos olhos da Cláudia, que seria narrado, seria baseado no diário da Cláudia, né? Que é mencionado no livro que Cláudia tinha um diário. Então, o quadrinho ele é como se fosse a adaptação do diário da Cláudia, né? Então, a entrevista com o vampiro pelos olhos dela. Então, assim, quer começar a conhecer
A obra, eu acho que tem essas opções, né? Tem os filmes, né? Tem o filme, né, de Entrevista com o Vampiro, e tem essas 2 adaptações em quadrinho. E a história da Cláudia, aquilo ali tá muito bem desenhado, tá lindo demais. A Entrevista com o Vampiro é a história da Cláudia, esse é o nome mesmo. E os outros do mangá são vários volumes e são curtinhos, você lê bem rápido. Então, se tu quer conhecer de um jeito mais Infelizmente, rápido, né, a tá aí a opção. editora Na internet publicou você no acha Brasil, né? pra baixar. Mas os fãs fizeram esse trabalho aí pra gente. Vocês têm alguma recomendação de parecido, assim, tipo, É pra quem já verdade. gosta, pra quem já conhece, assim, que outras obras semelhantes, autores? assim, Semelhantes à Entrevista com o Vampiro? Olha, semelhantes, eu vou ser julgada agora. Não acho que tenha nada semelhante. O mais próximo que você vai encontrar disso. Não estou falando na questão de ser um conteúdo excepcional, mas acredite ou não, Crepúsculo tem muita semelhança com Entrevista com o Vampiro. Agora eu vou ser apedrejada, mas tem. E a escritora, ela mentira. diz, ela É reza mentira. de Eu pé li junto, todos os livros de ela nunca Crepúsculo leu e tem Entrevista com o muita Vampiro. Ela similaridade consegue. com as coisas das crônicas. Mas Muita. Não tem como ser sim, coincidência. não tem. Tem um livro do Crepúsculo que é a Breve Segunda Vida de Brittany. Eu acho que é isso. Tu lê aquilo, você já lembra Baby Jenks. de um personagem das crônicas, que é a Baby Jenks. Até o É, jeito então assim, são que ela inúmeras descreve os coincidências. lobos parece o jeito que a Anne Rice Então, descreve. assim, o mais próximo de história, querendo ou não, é Crepúsculo. Agora, se quer uma história bem legal, assim, de vampiro, para ler, que não tem nada a ver com entrevista com vampiro, Carmila é maravilhoso. mas é legal, tu pode... Tem Carmila é maravilhoso. Tem Deixa Ela Entrar também, Drácula de Bram Stoker também, que é um clássico. O filme Mas eu vou ser julgada agora também. Eu Como é o nome acho do o ator que faz filme Drácula? muito melhor. Eu acho. Não sei não. Esqueci o nome dele. É o dos anos 90, né? É um personagem. É o mesmo Eu ator, esqueci também, gente. Ele fez Gary Harry Oldman. Potter. Esse filme Gary é Oldman. maravilhoso. O É o livro Gary do Oldman. Drácula, ele é meio maçante. Não é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Eu trabalhei em livraria e toda vez que alguém perguntava, para ler Drácula, eu não tenho costume. Eu falava, tem costume de ler? Já leu livros grandes e maçantes? Porque não é uma coisa fácil, não. Quando eu era adolescentezinha, que eu li Anne Rice, eu falei, vou ler Drácula, porque eu gosto de vampiro. Não consegui, eu vim ler Drácula depois de adulta. Ele é contado em forma de cartas. Então, tu tem que ter, assim, aquele coraçãozinho É romântico para maravilhoso. ler em forma de cartas. Mas o filme é maravilhoso. Agora, tem uma série de vampiros que eu acho muito legal. Eu acho que é Vampiros do Sul, o Não nome. conheço. Tem a série na HBO também, dela. Que tinha lembra Caramba! sim, Como é o tinha a nome? Suki, o Eric. True Blood. Eu assisti a primeira Puxei do temporada de True fundo do Blood. baú. Era E eu alguma lembro que coisa. falavam muito bem dos livros. Isso! E é porque eu li os livros. Eu li a série dos livros é Vampiros do Sul. É bem diferente. Tipo, olha, é uma série bem legal. Eu acho que Isso aqui é vale uma a pena. coisa Você quer alguma coisa curta. longa? Tem um livro de Vai vampiro de do Vampiros do Sul. George R. R. Martin, que é até estranho dizer que é uma coisa curta, porque o cara escreveu, até hoje não terminou de escrever Game of Thrones, né, As Crônicas de Gelo e Fogo, mas ele tem um livro de vampiro que é um romance único, que é um livro só, que é Sonho Febril, e ele é um livro curto. E ele é muito bom.
Eu lembro que eu tava fazia tempo que a única coisa de vampiro que eu tinha lido tinha sido Anne Rice, e eu queria ler uma coisa diferente. E eu tentei outras coisas e eu fiquei, poxa, mas não encontro um negócio assim de qualidade e tal. E aí eu comecei a ler Sonho Febril e eu adorei. Então, assim, para quem quer uma recomendação de uma coisa mais curtinha, tem esse livro. Carmila também é super curto. Carmila também é super curto e é maravilhoso. Camelo é maravilhoso, eu sou apaixonada. Ah, gente, já que a gente está recomendando livro, André Bianco eu só li nacional meio também, livro dele, André Bianco. mas era Esse legal. aí é o Eu cara. adorei que no livro que eu estava Uma lendo, olhadinha, esqueci o nome do livro agora. Bento. Tem uma vampira ruiva chamada Raquel, e aí eu me identifiquei. curiosidade, Eu Sou a Lenda não é um filme ou livro de zumbi, é vampiro também. A Lenda é um livro. No filme eles deixam isso curtinho, subentendido. E é sobre vampiros, não é sobre zumbis. Tem muito material legal. Tem muita obra legal, cara. Tem bastante coisa aí. Se você quer ler sobre vampiros, Então, é isso. o que não Terminamos falta por aqui é hoje. conteúdo. Eu acho que tem bastante coisa já. Tem bastante coisa, mas Deus vai sofrer para editar essa conversa. E por editar isso aí, Aline, tu vai faz ter algum trabalho na trabalho. internet, assim, alguma coisa que queira divulgar? Ou só a página mesmo? Olha, só tem uma página, tem o grupo no WhatsApp. O grupo no WhatsApp, a gente fala sobre tudo, é sobre as crônicas, piada. E na página do Facebook, eu estou atualizando o pessoal aí sobre Qual o nome a da página? série, tem passagem dos livros também, tem tudo isso aí. Vampiros de O Anne nome da Rice. página, tu falou errado o nome da E tua o página, mulher. grupo é Anne Rice Brasil. Não é Vampire Chronicles Brasil, não. Eu falei o nome errado da minha página? Qual o nome que tá? Faz tempo que tu mudou o nome Oh, da meu página. Deus. Porque eu mudei o nome da página. Tem que editar essa parte. Inclusive, eu me lembro. Eu editei o nome da página, é verdade. Eu me lembro que tu mandou, Bom, tu mandou um e-mail para a Anne Rice Chronicles pedindo Brasil. Esse autorização é o para nome usar o atual nome da Vampire Chronicles página. e ela autorizou. Eu mandei um e-mail e ela me respondeu, é verdade, meu Deus. Então vamos lá, eu tenho a página Vampire Chronicles Brasil e tenho o grupo no WhatsApp que é Anne Rice Brasil. Vampiro de Anne Rice foi como Então era o nome isso. da página Mas quando eu edita a parte aí que eu falei errado. Era o nome anterior, era o primeiro nome. que O primeiro dava um nome da rolê página de era Vampiro de Anne gente Rice. querendo falar contigo achando que tu era vampira. Nossa, bem lembrado. Que eu já respondi. São muitas Mas histórias. é isso, então, para quem está escutando, na descrição aqui do podcast, onde você estiver ouvindo, vai estar link para a página Vampire Chronicles Brasil. Então, vai estar o link para entrar no grupo do WhatsApp Anne Rice Brasil. Lembrando que não é um grupo que fala sobre Anne Rice o dia inteiro, o tempo todo, se fala sobre diversos assuntos. É um grupo para fazer amigos. E as nossas redes sociais aqui do Código 137, né, para vocês acompanharem. Se quiser me seguir também, 137 Magdiel e Raquel, by Raquel S. Ramos, by Raquel S. Ramos, né? A gente faz desenhos e coisas legais. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Uma boa noite, porque vocês são obrigados a boa noite. Então, boa noite.